meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Nessa aula de hoje, que nós estamos gravando especialmente aí para meus alunos lá do 8º ano da Escola Monte Carlo, nós vamos falar um pouquinho sobre as relações comerciais entre a China e o Brasil. Mas antes de nós falarmos propriamente dito dessas relações comerciais, nós temos que entender a grandiosidade da China como um país altamente comercial, um país que exporta muito e também importa muito, né? Desde o ano de 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, certo? E aqui eu trouxe, já nessa primeira lousa, alguns dados para que nós possamos então compreender a grandiosidade desse país que está aí em uma grande ascensão mundial, não somente na questão econômica, mas também na questão geopolítica e mundial, né? Está sendo cada vez mais influente, beleza? Então nós temos aqui algumas características da economia chinesa na atualidade, né? Isso aqui se refere ao ano, esses dados se referem ao ano de 2016 e a fonte é o livro Expedições Geográficas do 8º ano, né? Com o qual nós trabalhamos aí lá na Escola Monte Carlo, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então no ano de 2016 a China ela exportou o equivalente a 2,1 trilhões de dólares, né? Ela, com esse valor, ela ultrapassou os Estados Unidos e passou a ser o país que mais exporta no mundo, né? 94% dessa exportação chinesa era de produtos já industrializados, tá? Nós viemos aí, falamos na última aula sobre a ascensão da China, né, no cenário internacional, e nós vimos que a China, lá na velha ordem mundial, né, a China tinha no período imperialista, no período ali neocolonial, nós tínhamos ali a China como um fornecedor de matérias-primas, né, e um comprador de produtos manufaturados, produtos industrializados. Com as reformas instituídas ali pela ala reformista do Partido Comunista Chinês, essa dinâmica então ela se alterou, né? Ela se inverteu. Como, professor? Então a China passou a utilizar as zonas econômicas especiais para instalar no seu país empresas, né, que transformasse essa riqueza sua de matéria-prima em produtos industrializados. E deu certo, porque hoje a China, 94% da sua exportação são de produtos industrializados. E como nós sempre falamos em sala de aula, né, os produtos industrializados eles possuem aí maior valor agregado, e eu já vou falar para vocês sobre valor agregado um pouquinho mais para frente aqui nessa aula, beleza? Então 94% da exportação chinesa é de produtos industrializados. Isso transformou a China numa potência, né? Trouxe um retorno econômico para a China muito interessante. Vamos falar um pouquinho da importação. Então, a exportação, nós vimos aqui as características, agora nós vamos ver a importação. A China, além de vender muito, ela também compra muito. Porque apesar de ela ser rica em recursos naturais, a sua industrialização e as suas empresas, elas têm uma demanda tão grande que elas precisam comprar, né? Precisam de importar uma série de produtos primários. Quais são esses produtos, né? Então ela é uma grande importadora de produtos primários. Quais são esses produtos? Então nós temos aí o petróleo, nós temos o minério de ferro, nós temos a soja, nós temos a carne, né? Inclusive vocês devem se lembrar do episódio que aconteceu aí no final do ano passado, o aumento do preço da carne em virtude da grande demanda do mercado chinês, né? Aqui no Brasil. Então o mercado chinês precisava de mais carne, podia pagar mais, e aí os frigoríficos acabaram atendendo o mercado chinês, e o mercado brasileiro, a carne ficou em falta e o preço subiu, tá? E também o algodão. Também não está aqui nessa lista, mas é importante a gente colocar o aço, né? Embora a China seja uma grande transformadora aí de minério de ferro em aço, mas a demanda deles é muito grande, até pela questão do mercado interno deles, né? A China é um país
onde a construção civil ela é avassaladora, ela tem proporções gigantescas. Para você ter uma ideia, a China ela compra, né, ela já consumiu cimento, mais cimento do que todo o mundo inteiro junto, né? Então é um processo de urbanização, de industrialização gigantesco aí. E essa exportação chinesa, ela atingiu aí no ano de 2016 1,5 trilhão de dólares, certo? Então é muito dinheiro. E aí aqui embaixo eu coloquei uma pergunta, né? Balança comercial, déficit ou superávit? Dentro desses dados que nós vemos aqui, o que você pode dizer? Você acha que a balança comercial da China, ela fechou em déficit ou ela fechou em superávit? Vou dar um tempinho para você responder aí. Lembra que na aula passada eu falei já sobre balança comercial, que é a diferença, né, entre aquilo que se compra e aquilo que se vende. Olha que aqui eu coloquei o déficit em vermelho e superávit em azul. Então isso aqui já é uma dica para você. Vamos analisar aqui rapidamente. Se a China exportou o equivalente a 2,1 trilhões, tá? E importou 1,5 trilhão, então vamos fazer essa conta. 2,1, vendeu 2,1 e comprou 1,5. Dá uma diferença aí, sobra no bolso da China ainda 600 bilhões, certo? Então, se sobra no bolso, significa que ela ficou no vermelho ou ela ficou no azul? Ficou no azul. Então, nesse ano de 2016, de acordo com esses dados, a balança comercial da China fechou em superávit. Superávit de quanto, professor? 600 bilhões de dólares. Beleza? Agora sim, nós vamos entrar na próxima lousa, falar da parceria aí, das relações econômicas entre Brasil e China. Beleza? Aguarde só um pouquinho que eu já volto. Aí, pessoal, então agora sim nós vamos falar sobre as relações comerciais entre a China e o Brasil, né? Essas relações comerciais, elas têm crescido ao longo dos anos, tá? E a partir do ano de 2009, tá? A China, ela se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. Ela superou aí os Estados Unidos. Então, até o ano de 2009, os Estados Unidos aí eram os principais, né? Era o principal parceiro econômico, parceiro comercial do Brasil, ou seja, aquele que mais comprava ou mais vendia, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, dados de 2016 mostram o tamanho dessa relação comercial entre o Brasil e a China. Nós temos aqui em 2016 19% do valor da exportação brasileira foi para a China, tá? E as importações do Brasil foram 17% do valor total. Então, ou seja, de tudo que o Brasil exportou, né, todo o dinheiro que o Brasil ganhou vendendo, né, os seus produtos para outros países, 19%, quase aí um quinto, foi dinheiro que veio da China, tá? E nas importações, né, 17% de tudo aquilo, do valor de tudo aquilo que o Brasil importou, 17% veio da China, tá? E aí nós temos o ano 2019, para você ver quanto é crescente essa relação. O Brasil ele exportou 28,1% de toda a sua exportação, 28,1% do valor foi para a China, e aí a importação ficou em 19,9%, quase 20%. Beleza? Então, essa relação econômica, essa relação comercial entre China e Brasil tem muita importância, por isso que o Brasil tem que manter aí sempre uma diplomacia favorável com a China, tá? Isso também nós vamos ver aí no próximo vídeo, né? Não vou fazer nesse vídeo para não ficar muito extenso, mas no próximo vídeo nós vamos ver que isso tem influência do acordo ali de cooperação econômico-financeira chamado BRICS, né? Que engloba aí Brasil, Rússia, Índia, tá? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul. Por que S, professor? Porque é South Africa, né? O nome em inglês, ok? Então, BRICS,
são esses 5 países aí, países emergentes, a partir da década aí de 2000, tá? E aí eu tenho aqui também os principais produtos que nós exportamos para a China no ano 2017. Né? Nós exportamos aí, então 43% da nossa produção de soja foi para a China, tá? 22% de ferro e aço e 15% em petróleo bruto. Né? Nós podemos perceber que nessa relação econômica Brasil e China, nessa relação comercial Brasil e China, se mantém as características da economia chinesa. Por quê? Porque a China ela compra essencialmente produtos primários e vende produtos industrializados. Aqui eu não coloquei os dados do que a gente compra da China, mas essencialmente são produtos industrializados, tá? Então a gente vende para a China produtos primários com baixo valor agregado e compra produtos industrializados, tá? É óbvio que essa relação comercial ela é muito mais vantajosa para a China. Embora, se nós formos analisar a balança comercial entre China e Brasil, nós vendemos mais para eles do que compramos. Então, se for a balança comercial China-Brasil, a balança comercial do Brasil está em superávit, porque nós vendemos mais do que compramos. Porém, aquilo que eles vendem para nós traz muito mais benefícios para a economia dele. Por quê, professor? Porque os produtos deles têm maior valor agregado. E o que é esse valor agregado? Né? Eu coloquei aqui para vocês. A gente sempre explica em sala de aula, mas é sempre bom vocês anotarem. O que é o valor agregado? O valor agregado é a quantidade de trabalho depositado na fabricação de um produto. Então os países, o Brasil, ele exporta a soja, ele exporta o ferro e o aço, ele exporta o petróleo bruto, são produtos que não precisam de muito trabalho, não tem muito trabalho envolvido para torná-los vendáveis, vamos dizer assim. A China pega esses produtos, né, primários brasileiros e transforma principalmente em bens de consumo. Isso traz um benefício para a economia chinesa. Por quê? Porque vai gerar mais empregos, né? O mercado interno vai aquecer, tem mais pessoas recebendo salário e assim por diante. Ok? Então, pessoal, nessa aula aqui é basicamente isso. Eu também tenho que falar rapidamente da influência cultural, né, da China no Brasil. Nós temos aí, a partir do meados do século XX, nós recebemos muitos imigrantes chineses. Então, esses imigrantes chineses trouxeram aí um pouco da sua cultura para o Brasil. Então, nós temos, por exemplo, a influência chinesa aqui no Brasil, por exemplo, através das artes marciais, o Tai Chi Chuan. Né? Nós temos também a influência chinesa na gastronomia, né? É uma cozinha que o brasileiro aprecia bastante, a comida chinesa. Né? Nós temos também a influência na medicina, né? A medicina oriental chinesa, que nós temos aí principalmente a questão da acupuntura. Tá? Então essas também são influências nessas relações da China com o Brasil. Ok? E óbvio, né? As influências brasileiras acabam sendo menores porque a quantidade de imigrantes brasileiros na China, né, é muito menor do que de chineses no Brasil. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido aí. Próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o BRICS, né? Analisar esse acordo de cooperação econômica financeira para que nós possamos compreender melhor essa dinâmica do mundo atual. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui!